Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo à aula de hoje, Projeto Elétrico na Prática, de episódio de número 39. Já temos aqui 40 aulas para você aproveitar de conteúdo gratuito, conteúdo de qualidade sobre o universo de projetos elétricos, envolvendo principalmente aí projeto elétrico no padrão da concessionária, que são eles de subestação aérea, de medição coletiva e de geração fotovoltaica, tá? Hoje nós vamos tratar de um assunto muito especial aqui, que muita gente pediu essa aula, muita gente da nossa audiência, vários dos nossos alunos do curso Projeto Elétrico pediram esse assunto de dimensionamento de sistema fotovoltaico no grupo A. Tem algumas diferenças do grupo B para o grupo A, e hoje nós vamos desmitificar de uma vez por todas essas diferenças entre o grupo B para o grupo A, quais são os principais conceitos que você tem que ter em mente na hora de tratar um cliente do grupo A para o sistema fotovoltaico, tá? Então, aqui no Projeto Elétrico na Prática, você tem uma aula de qualidade gratuita semanal. Toda quinta-feira às 8 horas estamos aqui juntos para te explicar um assunto importante do universo de projetos elétricos. Fique à vontade para ver as outras 38 aulas que já estão por aqui. Só você ir no nosso canal e assistir as que você tiver mais interesse. Eu sou o engenheiro Marcelo Oliveira, instrutor do curso Projeto Elétrico, e vamos parar de falatória e vamos lá direto ao assunto. Hoje, no Projeto Elétrico na Prática, episódio 39, dimensionamento de sistema fotovoltaico no grupo A. Bom, então o que nós vamos falar nessa aula aqui especificamente? Eu trouxe aqui para você um resumo, tá? Deixa eu ligar minha canetinha apontadora aqui. A gente vai falar aqui sobre composição da tarifa no grupo A. Depois vamos falar sobre premissas para o dimensionamento fotovoltaico no grupo A. E depois vamos fazer exemplos de dimensionamento real. Vamos fazer 2 exemplos aqui de dimensionamento do tamanho do sistema, qual o tamanho do sistema necessário para compensar o cliente, o consumo do cliente do grupo A. Vamos fazer 2 exemplos. Vamos olhar a conta de energia aqui, partir da conta de energia, fazer uma análise e fazer o dimensionamento passo a passo, tá? Te prometo que vai ser bem simples, não tem nada de complicado. Esse assunto aqui tem muita gente que não conhece ou nunca fez e por isso tem um certo receio de tratar clientes do grupo A, mas eu vou te mostrar, meu objetivo nessa aula é mostrar para você que não tem segredo. Tudo é muito simples aqui, você só precisa entender os conceitos básicos aqui para o grupo A, e aí você vai deslanchar aí nos seus clientes, no seu dimensionamento, não vai ter mais medo de pegar um cliente fotovoltaico para o grupo A, tá? Meu objetivo é esse, é simplificar o que talvez pareça que seja complicado, tá? Então, tem uma aula que eu já falei um pouco sobre tarifas para o grupo A. Então, recomendo que você assista essa aula aqui depois, tá? Se ficar com alguma dúvida com relação ao consumo na ponta, fora ponta, demanda, vamos partir de uma premissa aqui que você já conhece esses assuntos. Se você quiser aprofundar, tirar mais alguma dúvida sobre o assunto de tarifa no grupo A, vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link para a nossa aula aqui do canal, que já fala aí sobre tarifas no grupo A. Essa aula é importantíssima, depois você pode ir lá e assistir também. Então vamos lá, começando aqui, vamos dar uma olhada na composição da tarifa. Vou fazer um breve resumo aqui, porque eu já falei bastante disso na outra aula, mas eu vou nivelar todo mundo que está aqui junto comigo nessa aula hoje. Vou falar um pouquinho da composição da tarifa no grupo A. Bom, a tarifa no grupo A, você vai sempre ver aí, dependendo da região do seu cliente, você vai sempre ver essas grandezas aqui. Você vai ver o consumo e demanda. Né? O cliente do grupo A sempre é tarifado por consumo e por demanda. Se ele for da modalidade tarifária hora sazonal azul, ele vai ter então a divisão do posto horário, tanto para consumo como para demanda. Se ele for da modalidade tarifária hora sazonal verde, ele não vai ter aí a questão do posto horário na demanda, tá? Então, azul vai ter demanda ponta e fora ponta, verde vai ter apenas demanda.
No caso desse nosso cliente aqui, por exemplo, ó, você encontra aqui demanda. Você não vê demanda ponta e fora ponta. Por quê? Porque ele está na categoria, está na modalidade tarifária hora sazonal verde, ok? Então você vai ver consumo na ponta, aqui está, ó, consumo ponta, consumo fora de ponta, também está aqui, ó, consumo fora de ponta e demanda ativa. Tá? Então você vai sempre ver a composição da tarifa aí, é o mais comum que você vai ver na conta de energia dos seus clientes. Tá? Sempre você vai encontrar consumo fora de ponta, consumo na ponta, aí talvez você encontre demanda fora ponta e ponta, ou então você vai encontrar somente demanda, tá? E você já sabe por que tem essa diferença aí. O que nos interessa aqui para dimensionar um sistema de geração fotovoltaica? O cliente ele vai querer reduzir o máximo possível a conta de energia dele, é o que todo mundo quer, né? Zerar a conta de energia. Zerar entre aspas, né? Zerar é praticamente impossível, não existe zerar a conta, mas existe reduzir muito, muito mesmo. E vai valer a pena o cliente investir no sistema de geração fotovoltaica se ele investir corretamente, se ele fizer um projeto dimensionado corretamente para baixar, para praticamente zerar o consumo fora de ponta e o consumo na ponta, que são esses valores aqui, ó, R$ 2.988 fora de ponta, R$ 724 na ponta, tá? Isso é o que todo mundo quer e o nosso objetivo vai ser calcular um sistema, dimensionar um sistema que seja capaz de produzir energia suficiente para reduzir o consumo ponta e fora ponta. Daqui a pouquinho eu vou explicar mais sobre esse objetivo do sistema fotovoltaico no grupo A. Né? Então vamos lá. Mas eu preciso que você entenda que a tarifa, essa tarifa que você está enxergando aí, eu vou tirar um pouquinho aqui a minha câmera, para explicar melhor aqui um pouquinho para vocês, tá? Composição da tarifa. Essa tarifa que você enxerga aqui, esse valor, olha, 0,41, R$ 1,87 para o consumo na ponta. Essa tarifa, ela já está composta de uma série de outros fatores. Que fatores são esses? Estão aqui, ó. Você pode ver aqui que a tarifa ela vai ser dividida entre TUSD e TE. Tá? TUSD e TE. O que é TUSD? Tarifa de uso do sistema de distribuição. TE, tarifa de energia. Então, se você quiser estudar mais sobre esse assunto aqui, você pode pesquisar aí lá no site da ANEEL, resolução 2568, resolução 435. Você vai aí aprender a fundo o que significa TUSD e TE. Mas aqui eu vou fazer um breve resumo, né? Todo valor que você enxerga na tarifa, na sua concessionária, na conta de energia do cliente, você vai ter esse valor aqui. Esse valor aqui, ele é uma composição de valores. É isso que ele é, uma composição de valores. Composição de quê? Então vamos lá. Aqui vai ter a parte da TUSD, tá? Parte da TUSD aqui em azul. Os tons de azul aqui eu separei a parte da TUSD. O que envolve a TUSD? Tarifa do fio B, TUSD fio B, TUSD fio A, os encargos, tá? Os encargos que não são os impostos, são encargos sociais aí que você tem contribuição obrigatória e depois você tem as perdas, tá? Tudo isso aqui, esses 4 fatores aí compõem a parcela da TUSD, tá? E depois você tem a TE, que a TE, por sua vez, vai ser encargos e energia, tá? Encargos que não são os impostos e a energia em si, o volume de energia em si. Tá? Então, essa é a TE aqui em amarelo, tons de amarelo, e a TUSD está aqui nos tons de azul. Tá? Veja que sempre é um pouquinho equilibrado, às vezes a TE é um pouquinho maior do que a TUSD, né? 51%, 52% você tem de composição de TE e o restante de TUSD. Tá? O que interessa é que você sempre tem essas duas parcelas. E por que eu estou frisando isso? Porque nós vamos precisar dessa informação da TE. Tá? Essa informação da TE aqui, vou até começar a riscar aqui para vocês. Essa informação da TE é importantíssima. Nós vamos ver aí que nós vamos usar a informação da TE para fazer a proporção do consumo de ponta para ser compensado. Tá? Então você precisa entender isso aqui. Agora, tem concessionária que vai vir assim. Consumo fora de ponta, tarifa tal. Mas tem concessionária que vai vir separadinho aqui, tá? TUSD fora de ponta. TUSD na ponta. Depois vai vir TE ponta. TE fora de ponta. Você vai encontrar concessionárias que vão apresentar a fatura de energia assim. E às vezes, na maioria dos casos, você vai encontrar do jeito que está aqui. Ó. Você tem aqui consumo fora de ponta e um valor já completo. E esse valor ele já está composto aí da TE, da TUSD e às vezes também até dos impostos, tá, pessoal? Dependendo da conta, pode vir um imposto já dentro desse valor,
ou pode vir destacado. Então tenha cuidado aí com relação aos impostos, tá? Então espero que você tenha entendido, acredito que até aqui está bem claro, né, pessoal? A diferença aí, como é que é composta a tarifa, consumo ponta, consumo fora de ponta, demanda, né? São as três coisas aqui que sempre vem na conta. E você entendeu que o consumo, ele vai estar sempre com essa composição aqui de TUSD e de TE. Tranquilo até aqui? Deixa eu voltar a minha câmera para cá. Então, se está claro aí, comenta no chat OK, para eu saber que vocês entenderam bem essa parte aqui, tá? Se não ficou claro, dá um grito aí, comenta aí que eu estou aí também para ajudar vocês a tirar suas dúvidas, tá? Vamos seguir então aqui. Entendido que a composição da tarifa se dá, consumo na ponta, você vai ter aí TUSD mais TE. Então, quando você olha essa linha aqui, consumo na ponta, esse valor de 1,87 já está aí a TUSD e a TE. Quando você vê consumo fora de ponta, também você está aí vendo uma composição. Consumo fora de ponta, esses 41 centavos aqui já é a TUSD e a TE e mais os impostos, tá? E mais os impostos. Nesse caso aqui da Enel, que a gente está olhando essa fatura, já está embutido aí os impostos. Eu vou precisar dessa informação. Vou precisar ter a informação do TE. Então, como é que eu consigo a informação da TE? Olha só, veja aqui nessa composição, por exemplo. Eu tenho aqui consumo fora de ponta, para vocês entenderem de vez aqui esse número, tá? Essa tarifa. Eu tenho aqui, nesse meu cliente, eu tenho uma modalidade tarifária hora sazonal verde. Então, eu estou enquadrado aqui, ó, tarifa horária verde, tá? Veja que eu tenho uma coluna aqui de demanda e tenho também de energia, tá? Muito cuidado para não se confundir aqui. Demanda, quilowatts. Consumo, você vem para cá. Consumo é energia. Consumo é energia. Quilowatt-hora. Quilowatt-hora, tá? E aqui você tem, então, a sua composição. Você tem, por exemplo, fora de ponta. Você tem o consumo em quilowatt-hora 0,07, fora de ponta. E você tem a TE de 0,404. Então, aqui é a TUSD e aqui vai ser a TE. Observe aí que no horário de ponta, né, o custo da TE está mais alto, né? Está praticamente o dobro daqui de 0,24. Por quê? Porque a energia nesse horário aqui é mais cara. E aqui, na TUSD, né, a parcela de uso do sistema de distribuição, bem mais caro na ponta do que a fora de ponta. Porque você está usando aí no momento que está todo mundo usando. Então tem que ficar mais caro, né, para tentar controlar aí o nosso sistema de distribuição de energia no Brasil. Tá? Então, sempre você vai olhar aqui essa composição. Se você fizer a soma aí, por exemplo, vamos pegar aqui a fora de ponta. Se você somar 0,07, faça junto comigo aí essa conta. Soma aí 0,07 mais 0,24. Você vai achar aí 0,31. Ah, deu 0,31, mas aqui deu 0,41. Qual é a diferença? Justamente os impostos, tá? Justamente o imposto que está incluso ainda nessa tarifa aqui. Então, se você fizer a conta aí do imposto da sua região, você pode pegar aí COFINS, ICMS, né? Os impostos que estiver aplicado na própria fatura de energia vai estar destacado. Você faz a conta aí e acha o valor de 0,41 aqui, que é a tarifa, tá? Cuidado com esse imposto aí, que ele é calculado por dentro, tá? É uma expressão aí, pessoal da contabilidade. É uma conta de imposto calculado por dentro. Não é simplesmente multiplicar o valor do imposto pelo valor cheio. Então, você vai usar mais aí a divisão por 1 menos o valor do imposto. Aí você encontra o valor correto da tarifa, tá? Ok, então está claro aqui como é que nós encontramos o valor, como é que nós interpretamos o valor da tarifa no consumo fora ponta e no consumo na ponta, tá? Agora você pode se perguntar, bom, mas e se a minha concessionária vier mais explicadinho? Olha só, aqui um exemplo de uma outra concessionária. Olha como é que vem aqui, ó. Você tem TE na ponta, TE fora de ponta. E já vem todos os valores aqui, olha só. Valor unitário, 0,53, 0,31. Já vem até a base de cálculo aqui do imposto, ó. Já vem a alíquota do CMS, tá? Então isso aqui é um mundo muito ideal. Tomara que eu torço que você esteja numa área de concessão aí, que a concessionária usa desse jeito aqui a conta de energia do seu cliente. Isso aqui é o melhor dos mundos, tá? Mas a grande maioria de nós estamos aí em outras concessionárias que não praticam isso aqui. Isso aqui é uma belezura. Isso aqui é o mundo ideal. Veja que vem também aqui a TUSD na ponta
e a TUSD fora de ponta, tudo bem organizadinho aqui, para você pegar os dados aqui da tarifa e poder fazer as suas contas, tá? Então existe esse exemplo aqui, que você vê tudo junto, tá? E existe esse exemplo aqui, que você já vê tudo separadinho, tá? Então ficou bem claro aí essa questão da composição da tarifa. Agora, se eu tenho esse caso aqui, né? Eu tenho esse caso aqui que não vem separado, e eu não sei qual é a TE, eu não sei qual é a TE nem a TUSD do meu local aqui, do meu estado. Como é que eu vou saber? Então você pode consultar esse site aqui, ó, onde eu descubro a TE da minha concessionária. Está aqui prontinho, ó, o site, o link para você acessar. Não precisa nem pausar esse vídeo e nem copiar, tentar escrever aí desesperadamente. Calma, não precisa, porque eu vou deixar para você esse link aqui na descrição desse vídeo. Copia esse link, salva nos teus favoritos aí do teu navegador, que vai ser muito importante. Você vai consultar sempre esse link. Nesse link aí você vai encontrar as tarifas da sua região, as tarifas da sua concessionária. E eu vou clicar nesse link aqui, eu vou te mostrar agora na sequência um vídeo mais detalhadamente como é que você vai achar a sua tarifa aí acessando esse link aqui. Bom, então quando você entrar neste link aqui, que eu vou deixar na descrição da aula, você vai acessar essa tela. Nessa tela aqui você vai escolher aqui, olha só, concessionária de distribuição, e aqui você vai escolher a sua concessionária, tá? No caso aqui, por exemplo, vou colocar aí no Ceará. Tipo de processo você pode deixar todos, e o ano você vai escolher aqui o mais recente possível, 2020, por exemplo. E clique em procurar. Vai aparecer aqui um resultado. Você pode acessar os dados via Excel ou PDF, tá? Você pode clicar aqui em PDF, por exemplo. Ele vai abrir aqui todo o tarifário decidido, definido, corrente para essa concessionária, tá? Então você pode baixar um pouquinho aqui o PDF. Você vai encontrar aqui então os subgrupos. Importante você saber qual é a categoria que está inclusa aí o seu cliente. Por exemplo, nós estamos aqui olhando o A4 de 2.3 a 25 kV, A4 e a modalidade verde. Daí você vê aqui, olha só, nessas três linhas aqui, você tem ponta, fora ponta, tá? Aqui as tarifas de aplicação, é aqui que você vai se basear. Você vai encontrar aí, por exemplo, na primeira coluna, TUSD. Depois você vai encontrar aqui em kilowatt e megawatt-hora, tá? Aqui você vai ver em megawatt-hora. Vai se basear por aqui, no caso de consumo. Cuidado, pois aqui está em mega. Na maioria dos dimensionamentos nós estamos tratando aí em kilowatts-hora, né? Então aqui você vai ter que dividir por 1000. Aí você vê aqui a tarifa na ponta, por exemplo, 1038,09. Tarifa na ponta. TUSD na ponta, tá? TUSD na fora de ponta, 54,18. E aqui você encontra então a TE que a gente estava buscando, né? TE na ponta, 403,66. TE na fora de ponta, 238,16. Então são esses valores aqui que você vai usar para descobrir a sua relação aí entre as TEs ponta e fora ponta. Tranquilo, viu aí como é simples você achar os valores da TE e aí os valores da TUSD na sua região. Então, com isso em mente, vamos dar prosseguimento aqui à nossa aula, que tem muita coisa para falar. Premissas para o dimensionamento. Agora que a gente preparou essa base aí, você entendeu como é a tarifa para o grupo A, você entendeu como é que se compõe a tarifa do grupo A, vamos agora pensar nas premissas para o dimensionamento do sistema fotovoltaico. Eu vou tentar explicar aqui o mais claro possível, o mais direto ao ponto possível, como sempre a gente faz aqui, o mais na prática possível, para você entender essas premissas e internalizar essas premissas, não esquecer nunca mais desses assuntos aqui que são importantíssimos para dimensionamento fotovoltaico no grupo A, tá? Começando. Primeiro, a demanda se mantém. O cliente que instala a geração fotovoltaica vai continuar sempre pagando a demanda, tá? Vai continuar pagando a demanda. Por isso que muita gente acha que não vale a pena no grupo A instalar geração fotovoltaica, porque a demanda se mantém. Mas vale a pena sim, mesmo pagando a demanda, vale a pena o investimento, vale muito a pena. Tem muita gente já fazendo esse investimento nas suas indústrias, nas suas instalações aí de média tensão, com cargas maiores, porque realmente vale a pena. Apesar da demanda se manter, vale a pena. E aí você vai ter que entender que você vai ter que fazer um cálculo, toda vez que você pegar um cliente do grupo A, você vai levar em consideração que a demanda se mantém. O cara continua pagando a demanda, não tem jeito, tá? E faz sentido, é justo, porque ele vai usar a rede da concessionária, ele já pagava antes para usar
para receber energia. Agora ele vai usar até mais a rede da concessionária. Ele vai pagar para receber em alguns momentos ele vai estar pagando para transportar a energia dele, que ele está vendendo, entregando para a concessionária. Então, ele continua pagando aí esse aluguel, a demanda, o aluguel para o uso do sistema de distribuição. Então, demanda se mantém. Segunda premissa. A potência de geração deve ser igual ou menor à demanda, soma das potências dos inversores. No caso do grupo B, cliente de baixa tensão, quando você vai instalar um gerador fotovoltaico lá, qual é o seu limite? A sua limitação é o quê? É o seu padrão de entrada. Se você tem um padrão de entrada de 32 amperes, sua potência de geração não pode exceder esse padrão. Por quê? Porque a concessionária se preparou para atender o seu cliente, para entregar para o seu cliente aquela potência de energia. Então o seu cliente não pode querer, eu recebo aqui, por exemplo, 32 amperes, mas eu quero entregar para a concessionária 200 amperes. Não tem como, a concessionária não está pronta para receber essa energia nesse volume, naquele ponto ali. Tá? Então, por isso, no grupo A, vamos agora para o grupo A, a mesma coisa se aplica. A demanda do grupo A, do cliente do grupo A, é o que diz, é o que levou a concessionária a se preparar para atender aquele cliente. Olha, a minha demanda é 150 kW. Beleza, então eu vou me preparar para atender a sua carga aqui, que no máximo vai chegar instantaneamente aqui a 150 kW. Estou pronto, meus cabos estão prontos, minha subestação de distribuição está pronta, meu relé de proteção lá da minha subestação na concessionária está pronto, para tudo para essa potência. Você não pode chegar agora e querer injetar na minha rede de média tensão, como se eu fosse a concessionária, 500 kW. Não tem condição, meu sistema não está pronto para isso. Então o seu limite é a demanda. Potência de geração do cliente do grupo A deve ser igual ou menor à demanda. E o que é a potência de geração? É a soma das potências dos inversores, tá? É a parte CA, soma das potências dos inversores. E vai ser também o que vai servir como base para dimensionar o seu transformador de conexão, transformador de acoplamento, como alguns chamam, né? Então esse valor aí não pode superar a demanda que você já tem contratado. Se você quiser gerar mais do que você tem de demanda contratada, você tem que aumentar a demanda contratada. Nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente também. Então entenda essa premissa, tá? A limitação aí é a demanda do seu cliente. Seguindo aqui, o gerador fotovoltaico deve compensar o consumo fora de ponta e o consumo na ponta. Bom, se a demanda se mantém, o que tem aí para eu tentar baixar na conta de energia do cliente? O consumo. Então eu tenho minha meta, meu objetivo é zerar o consumo fora de ponta e o consumo na ponta. Zerar, que eu digo, é reduzir o máximo possível, tá? O cara continua consumindo, mas o meu sistema de geração fotovoltaica vai entregar essa energia que ele precisa, né? Então ele não vai consumir da rede da concessionária mais. Ideal. Mas eu tenho uma operação de noite, minha fábrica trabalha de noite. Tá, então o meu sistema de geração fotovoltaica tem que produzir o suficiente para durante o dia entregar o que eu preciso e sobrar ainda mais para os meus créditos excedentes, compensar o que eu vou usar de noite, né? O meu consumo fora de ponta durante a noite, né? A ponta pega um pouquinho da noite, depois fica de fora de ponta também. Ok? Então, esse é o meu objetivo, compensar o consumo fora ponta e o consumo na ponta. Vou já explicar um pouquinho mais também como é que vai ser essa compensação. Mais premissas aqui para a gente esclarecer. A energia gerada é consumida em parte de forma instantânea pela instalação. Bom, então eu vou gerar durante o dia energia. Meu sistema de geração fotovoltaica lá, sol a pino, estou gerando energia. Essa energia, minha fábrica está rodando, minha instalação elétrica está rodando, meu hospital está funcionando, meu frigorífico está rodando, a minha escola está tendo aula, minha fábrica está rodando as máquinas, tá? Então eu estou gerando energia e naquele instante eu estou, em parte dela, talvez consumindo, tá? Eu estou consumindo. O que eu não estiver consumindo é o que a gente chama de excedente de energia. Esse excedente vai ser injetada na concessionária. Essa parcela excedente vai ser injetada na concessionária e vai servir para compensação posterior, ok? O excedente injetado na rede, em forma de créditos, se equivale à tarifa de consumo fora de ponta. Bom, minha geração fotovoltaica, que é particular para geração fotovoltaica, ela se dá durante o dia. Então, qual é a regra da ANEEL? Compensação de energia elétrica se dá
no mesmo posto horário tarifário que foi gerada, que foi injetada na rede. Então, muito provavelmente, eu vou estar gerando durante o dia. Né? Sol durante o dia, eu vou estar gerando durante o dia. Então, meus excedentes eu vou injetar durante o dia. E durante o dia é a minha tarifa de consumo fora de ponta. Então, os meus excedentes vão ser peso, vão ter o peso, digamos assim, equivale à tarifa do consumo fora de ponta. Tá? Então, para eu compensar isso na ponta, vai ter que ter um cálculozinho aí para fazer uma proporção, e eu vou já explicar para você também essa proporção. Mas entenda que os seus créditos, eles têm o peso, digamos assim, do consumo fora de ponta. Eles são gerados durante o horário fora de ponta. Então, como é que eu vou compensar o consumo na ponta, né? Você deve estar se perguntando. Por meio de um fator de compensação. E é aqui que entra a questão de você ter que saber a sua TE. TE, se você estiver aí no sul do Brasil, né, do meio do Brasil para baixo, você deve pronunciar isso aí como TE. TE, tarifa de energia. Mas como eu estou aqui no Nordeste, né, do meio do Brasil para cima, nós chamamos aí de TE. TE, tanto faz, tá? Isso é um detalhe importante. Mas vamos lá. TE ou TE, dependendo de onde você estiver no Brasil aí, eu vou ficar falando TE porque eu estou aqui no Nordeste, tá? Então entenda como você quiser. TE ponta, TE fora de ponta. TE ponta e TE fora de ponta. Você acabou de ver que tem valores para a tarifa de energia na ponta e a tarifa de energia fora de ponta. Então eu vou fazer uma compensação, uma proporcionalização desses valores da TEP, a partir de agora eu vou chamar de TEP, e da TEFP. TEFP, tá? Então esse fator aí, nessa razão, tá? TEP por TEFP. Vou chamar esse fator aqui de TEP-TEFP. O fator TEP-TEFP é o que vai te dizer aí a compensação do consumo na ponta, tá? Repita comigo aí, fator TEP-TEFP. Agora nunca mais você vai esquecer desse negócio aqui, tá? Fator TEP-TEFP. Nunca mais se esqueça. Eu batizei esse negócio aqui de fator TEP-TEFP. Então você vai usar esse fator aqui para ver como é que vai ser a compensação do consumo na ponta, tá? Depois a gente vai calcular aqui, vai ficar bem prático. E você vai ver. Você vai ver que o peso do consumo na ponta, os créditos excedentes, eles têm o peso de consumo fora de ponta. E quando sobrar, por exemplo, eu tenho 100 mil de consumo fora de ponta. E eu gerei 120 mil. Então sobrou 20. Esses 20 vão compensar no consumo de ponta. Mas não vai ser 20. Vai ser um pouquinho menos de 20, por causa desse fator aí de correção. Ok? É isso aí a ideia. Vamos dar uma olhada aqui então. Deixa eu tirar a minha câmera. Eu tenho aqui uma geração diária de energia elétrica, tá? Aqui representado em amarelo de propósito, porque é a energia que vem do sol. Geração fotovoltaica. Dessa geração, eu tenho uma parcela que eu vou consumir instantaneamente, tá? Consumo instantâneo. Estou produzindo aqui durante o dia, também estou ligando aqui algumas coisas e eu estou consumindo. O que sobrar dessa energia é o meu excedente. Então, o meu excedente aqui, em azul, um pouquinho mais escuro, tá? O que vai acontecer com esse excedente? Ele vai ser injetado na rede para compensação de energia, né? Compensação do meu consumo na ponta e fora a ponta. Então eu tenho aqui uma parcela dessa minha energia injetada que vai ser compensação, vai compensar o meu consumo fora de ponta. E uma parcela também vai compensar o meu consumo na ponta. Lembrando que tem um fator de correção. Como é o nome desse fator mesmo? Comenta aí no chat, por favor. Como é o nome desse fator aqui? TEP-TEFP. Exatamente, muito bem. Ok? Então, gerei energia, consumi uma parte, meu excedente ele vai consumir uma parte, vai conseguir compensar fora de ponta e uma outra parte vai compensar na ponta, tendo a correção do fator. Ótimo, beleza. Mas aí você de repente se lembra daquela vozinha atrás da orelha, né? Aquela vozinha chata, que tem um detalhe. Potência de geração deve ser igual ou menor que a demanda. Então imagine que você calculou que precisa de 200 kWp, um sistema de 200 kWp para compensar tudo. Né? Por exemplo, você tem aí, olha só, 7.200 fora de ponta, 386 na ponta, você tem R$3.000 praticamente aqui para compensar fora de ponta e R$724 para compensar na ponta.
Você faz as suas contas e descobre que você precisa, aí, por exemplo, de 200 kW pico para compensar tudo. Ótimo. Mas aí você vê que o seu cliente tem uma demanda de 150 kW. Então você não pode instalar 200 kW pico. Você está limitado pelos 150 kW. Você só pode instalar geração fotovoltaica de até 150 kW. Você está limitado. Então como é que fica? O que é que acontece? Olha, você está gerando energia aqui, né? Aqui você está instantaneamente consumindo, de forma tal que isso aqui é o seu excedente. Só que esse seu excedente, porque seu sistema é pequeno, menor do que deveria, esse seu excedente não consegue compensar todo o consumo fora ponta. Não dá nem para fora ponta. Aqui, ó, consumo fora ponta é maior do que o teu excedente. Nesse caso, você vai compensar só essa parte aqui, deixa eu riscar aqui. Você vai compensar só essa parte aqui, né, até aqui. Você vai compensar isso aqui, mas vai faltar isso aqui. Vai colocar de verde aqui. Vai faltar você compensar esse pedaço aqui e ainda vai faltar você compensar o consumo na ponta. O que acontece então? Isso que está em verde aqui, que você não está conseguindo compensar, vai vir a cobrança na conta de energia do seu cliente. Tá? Vai vir a cobrança. Então aqui vamos dizer que é uma compensação parcial de energia elétrica, na fatura de energia elétrica. Tá? Parcial por quê? Porque você não pôde instalar tudo que você deveria. Quer dizer que é inviável? Não, não quer dizer que é inviável. Vai ser um payback mais lento. Quer dizer então que o cliente tem que achar que não pode instalar? Não, não é isso também não. Você tem que deixar claro para o seu cliente, olha, você precisaria de 200, mas a sua realidade é que você só pode instalar 150. Tá? Olha só, na conta de energia do cliente aqui você não vai conseguir zerar esse valor de 2.900. Vai ficar aí ainda uns 500 e poucos reais. E esse valor de 700 aqui você não consegue nem mexer nele. Vai continuar vindo 700 e pouco. Porque você não compensou tudo, né? Ok? Consumo fora de ponta vai vir aí um pouquinho, não todo. E o consumo na ponta vai vir normal, porque você não está conseguindo compensar ele. Então, nessa situação, quer dizer que é inviável? Não, não é sempre inviável. Tempo de retorno é longo, às vezes pode ser inviável. Como assim pode ser inviável? O que o teu cliente vai pensar? Ele vai comparar os investimentos. Bom, se eu pegar esse valor que eu ia colocar em geração fotovoltaica e investisse em outra coisa, que vai me dar um retorno mais rápido do que isso aí que você está oferecendo. Então, se eu tiver uma opção mais rápida de investimento, para mim, a fotovoltaica é inviável, porque eu tenho uma outra opção aqui de investir em algo melhor que vai me trazer mais retorno. Né? Taxa de juros também, por exemplo. Se eu tiver uma compensação muito longa, né, demorada, dependendo da taxa de juros que eu consigo, porque eu não vou investir do meu bolso, eu vou investir com o dinheiro do banco, por exemplo. Então, dependendo da taxa de juros, na minha situação, no meu tempo de retorno, pode ser que seja inviável. Né? Então, tem que avaliar também. Mas existe uma opção. Existe a opção de investir no acréscimo de demanda. Existe essa opção. Voltando aqui para esse exemplo, né? Eu só posso instalar 150, eu faço um acréscimo para 200. Minha demanda agora é 200. E aí eu consigo instalar o que eu preciso instalar. Nesse caso, você tem que investir no projeto de acréscimo de demanda e também investir na adaptação da subestação. Por que precisa investir na adaptação? Porque você tem a sua subestação pronta para aquela demanda. Se você vai crescer, você precisa mexer, às vezes, no transformador, muitas vezes no cabo, no disjuntor, se for uma subestação maior, no TC, no TP, por aí vai. Então você tem que investir na adaptação. Vale a pena? Vale a pena. Já vi vários casos que vale a pena fazer investimento em adaptação da subestação. Mas vale um estudo caso a caso. Sempre faça um estudo caso a caso, tá? Por quê? Porque, olha só o textão aqui que eu coloquei para não esquecer de falar nada, tá? Se vai compensar todo o consumo ou não, vai depender do perfil de carga do cliente. Então é isso, o resumo é isso. Perfil de carga do cliente. Se ele tiver uma demanda baixa, mais um consumo muito alto, provavelmente ele vai estar limitado pela demanda e não vai conseguir compensar todo o consumo. Tá? Então, se ele tiver uma demanda baixa, mas um consumo alto, ele não vai conseguir compensar todo, porque a demanda não vai deixar ele instalar um sistema de geração fotovoltaica ideal. Tá? Agora, se ele tiver com uma demanda alta e um consumo baixo, com certeza ele vai conseguir compensar
tudo que ele precisa. Porque ele tem uma demanda alta, mas ele consome razoavelmente baixo. O consumo dele é baixo. Então ele vai conseguir uma limitação aqui, ó. Ele não tem limitação. A demanda é alta, então ele pode colocar um sistema de geração fotovoltaico alto para compensar o consumo dele. Se o consumo é baixo, aí é que dá certo mesmo, tá? Então, o perfil de carga vai ser definitivo. Imagina, por exemplo, aqui 3 clientes diferentes. Vamos pensar aqui numa fábrica de móveis. Uma fábrica de móveis trabalha muito por demanda, ele tem bastante maquinário, né? Mas ele trabalha por demanda, por processo de fabricação. Então ele tem um consumo naturalmente pouco consumo, né? Ele está no momento ali usando uma máquina de corte, por exemplo, depois ele usa uma máquina de pintura que não usa praticamente nada de energia elétrica, só um compressor e olha lá, tá entendendo? Então ele tem um consumo aí bem variável, né? Pouco consumo. Mas em alguns momentos ele pode ter que ligar muita coisa de uma só vez. E aí o que é isso? É a demanda dando um pico, né? Então provavelmente ele tem uma alta demanda. Ele tem uma alta demanda porque vai que ele liga 3 máquinas ao mesmo tempo ali, né? Vai que ele está com uma demanda de móvel muito grande e ele está usando tanto a máquina de corte, quanto a pintura, quanto a secagem. Então ele está usando tudo em um certo momento. Então ele precisa ter uma demanda compatível com isso. Nesses casos, provavelmente ele vai conseguir compensar tudo, porque ele tem uma alta demanda, mas o consumo dele é muito variável e muitas vezes baixo, né? Então, por exemplo, o caso que nós vamos ver aqui é uma fábrica de móveis, ele tem 150, 160 de demanda e o consumo histórico dele aí você vai ver que vai dar na faixa de geração fotovoltaica aí necessário uns 50. Então, ó, tem muito mais demanda do que precisa para gerar energia. Agora imagine, por exemplo, um frigorífico. Um frigorífico, ele tem muito consumo. Por quê? Porque ele tem que ter as máquinas, né, os refrigeradores lá, as câmeras frias, ligadas o tempo inteiro. Está ligado o tempo inteiro, 24 horas por dia ligado, certo? Então é muito consumo, muito consumo. Todo o tempo ali a câmera fria está entrando em funcionamento, né? Então tem 1, 2, 3 câmeras, dependendo do momento ali, tem uma ligada, a outra está em stand-by, mas sempre tem um consumo considerável de energia elétrica, né? Porém, a demanda pode ser mediana. Por quê? Porque ele tem uma certa curva de carga daquelas câmeras frias, de que eles entram em funcionamento, né? Tem aquela automação da temperatura. Então, por mais que eles estão ligados o tempo todo, eles não estão consumindo energia de forma ativa o tempo inteiro, tá? Então a demanda nesse caso pode ser que seja média, mas o consumo, por estar 24 horas ligado o tempo todo, né? É natural do frigorífico isso, vai ser alto. Então demanda média, consumo alto. Provavelmente, nesse cenário, ele não consegue compensar tudo, porque ele vai estar limitado pela demanda. Agora veja um caso pior ainda. Caso de um hospital. Um hospital ele tem uma demanda baixa. Por quê? Ele tem várias máquinas, né? Ressonância, raio-x, um monte de coisa. Mas não se usa tudo ao mesmo tempo. Muito raramente ele vai ter as 10 máquinas de ressonância magnética ligadas ao mesmo tempo. Não vai ter. Então, por mais que ele tenha muita máquina, muita instalação elétrica, mas a demanda é baixa. Agora, quando uma liga, o consumo é alto, né? Puramente eletrônico, ressonância magnética, né? Radiografia, mamógrafo, não sei o quê, tudo isso consome muita energia. Não ao mesmo tempo, mas é um consumo alto, tá? Ar-condicionado, consumo alto. E é direto, 24 horas por dia, consumindo energia. Então, o perfil de um hospital é uma demanda baixa, porém o consumo alto, tá? Então, dificilmente ele consegue compensar. Se ele decidir fazer investimento, o tempo de retorno dele vai ser longo. Então, o resumo da ópera aqui é que vale sempre um estudo caso a caso. E eu vou te mostrar nas cenas dos próximos capítulos, não nessa aula, porque senão ia ficar uma aula gigantesca. Vou te mostrar ainda aqui no nosso canal, vou gravar uma aula, prometo a vocês, que vai ser sobre isso, sobre viabilidade no grupo A, viabilidade da geração fotovoltaica no grupo A. Como é que você simula essas contas, essa compensação de energia, quando é que vai valer a pena, quando é que não vale a pena, tá? Vai ser cenas dos próximos capítulos. Então se inscreve no canal, ativa as notificações para você continuar sendo avisado
E um dia essa aula vai chegar e você vai assistir ela também, vai ser muito legal gravar essa aula para vocês, tá? Ok, então, entendido isso tudo aqui, vamos partir agora para a prática. Vamos partir aqui para o exemplo prático, primeiro caso que nós vamos fazer. Apresentando aqui, então, a fatura de energia do nosso cliente. Primeira coisa que você olha, ó, A4, hora sazonal, verde, tá? Então, ele é A4, hora sazonal, verde, tá? Então, ele vai ter consumo na ponta e na fora de ponta e um valor de demanda. Então, aqui a gente vê um histórico, né? Aqui a gente vê, por exemplo, no mês corrente, total que ele mediu, consumo fora de ponta, 7.249, consumo na ponta, 386, ok? E aí eu tenho também a demanda que ele usou nesse momento aí, ó, a demanda 160, foi a demanda dele aí nesse momento, tá? Ok. O que mais que eu preciso olhar? Nesse mês aqui, como é que ficou a tarifa dele? Demanda fora de ponta. Desculpa, consumo fora de ponta. Consumo fora de ponta, a tarifa foi 0,41. Consumo na ponta, tarifa 1,87. Lembrando que aqui dentro está a TUSD, a TE e também os impostos, tá? Então o que ele está pagando aqui é mais ou menos 3.000 de fora de ponta, uns 700 na ponta e demanda, ele usou bem pouquinho, olha, 56. Ele tem 160 contratados, mas ele usou só 56. Nesse momento aí, então, vale a pena você, parênteses, tá? Vale a pena você conversar com o cliente se não é interessante ele ajustar essa demanda. 160 contratados. Para ficar usando só 50, não está valendo a pena, ok? Então, parênteses aí para você ficar esperto, atento a essas oportunidades também. Mas no caso aqui, se o interesse dele é instalar gerador fotovoltaico, então talvez não é interessante ele baixar a demanda. Vamos ver até que ponto isso é verdade aqui, tá? Então ele está pagando aí 1.164 de demanda. Essa é a conta de energia do nosso cliente. Vamos ver aqui o que mais nos interessa quando você está olhando a conta de energia. É o consumo histórico, tá? Porque aqui você está vendo só o mês. Aqui é o mês corrente. Mas eu não posso dimensionar só olhando o mês. Eu tenho que dimensionar um histórico, olhando o histórico completo. Então, graças a Deus, toda a conta de energia vem no histórico completo dos últimos meses do cliente. Então, procura na conta aí que você vai achar esse quadro aqui, ó. E nesse quadro você vai ver tanto o comportamento dele de demanda, né? Por exemplo, veja que ele está na média de 40, 30, 44, 56, né? Então, vale a pena um estudo da demanda dele aqui, porque ele tem 160 contratado. Mas o que mais nos interessa é isso aqui, ó, consumo. Na ponta, ele tem esse histórico aqui, e fora de ponta, ele tem esse histórico aqui, 7.249 em média. Né? O que você tem que fazer, então, aqui? Primeiro passo, fazer uma média do consumo dele na ponta e uma média do consumo dele fora de ponta. Ok? Então, feito isso aí, nós vamos ter esses seguintes dados aqui. Demanda contratada, 160 kW. Já calculei a média, tá? Calculei a média do consumo médio mensal, ponta, 377 kWh. E na fora de ponta, 6.855. Isso aqui é a média desses valores aqui, ó. Média desses valores aqui. Tirei a média, tá? Tá aqui resumido para vocês. Consulto a TE na ponta. Por que eu consulto a TE na ponta? Porque eu não tenho essa informação. Olha só, não tenho. Tá aqui, ó. Veio tudo junto aqui. Então, eu sigo aquele passo a passo que você viu, vou no site, baixo aquele PDF, olho lá a TE e eu tenho aqui a informação TE ponta 403, TE fora de ponta 238. Então, aquela minha famosa razão TEP-TEFP, você aprendeu hoje o que significa razão TEP-TEFP, deu aqui 169, tá? Esse por esse vai dar 169. Esse é o fator de correção para a compensação do consumo na ponta. Então vamos começar o dimensionamento. A razão TEP-TEFP 169. Qual é a geração mensal que eu preciso? Como é que eu faço isso? Bom, meu objetivo é compensar o consumo fora ponta e na ponta. Então eu tenho que compensar o consumo fora ponta e tenho que compensar também o consumo médio na ponta, considerando a correção. Então eu pego aqui
que eu quero compensar, que é esse consumo fora de ponto aqui, 6.855, e eu pego este aqui, 377, e multiplico pelo fator de correção. Eu somo essas duas parcelas aqui, vai dar a geração média necessária. 7.000, geração mensal necessária, 7.493 kWh. Pronto. Esse é o primeiro passo. Passo 1. Fundamental, você descobriu quanto que você precisa gerar por mês. Quilowatts-hora. Quanto é que isso aí vai dar por dia? Simplesmente divide por 30. Vai chegar em 249 kWh por dia. Ah, Marcelo, por que você não está fazendo isso numa tabela? Está fazendo na mão. Estou fazendo na mão mesmo. Eu quero que você entenda, quero que você aprenda o que está por trás do dimensionamento. Eu quero que você entenda o processo. Planilha é só uma ferramenta, tá? Você tem que entender o processo. Então aqui a gente vai fazer o dimensionamento raiz, tá? Dimensionamento aqui na real, na mão. Pega a tua calculadora aí, aquela surrada mesmo, e faz as contas aqui junto comigo para você entender esse processo. Depois, nós vamos usar uma planilha aqui, vou mostrar para vocês uma planilha, né? Mas é uma planilha de acesso exclusivo para os alunos do curso Projeto Elétrico, tá? Por isso que eu estou ensinando aqui o processo. Se você quiser, você monta uma planilha para você, baseado nesse passo a passo aqui também, tá? Então chegamos na geração diária recomendada, necessária, 249,8 kWh por dia. Próximo passo, vou pensar então no meu sistema. Quanto é que eu preciso ter no sistema para gerar isso aqui todo dia, né? Primeiro eu tenho que pensar na minha localização, né? Tenho que ver irradiância solar do meu local. Vou usar 4.7, 5.5, 6.5? Onde é que eu descubro isso? Isso eu venho aqui no site da Cresesb ou no Atlas Solar e consulta qual é a sua irradiância solar, tá? Por exemplo, aqui no site da Global Solar Atlas, pode colocar isso aqui no Google que você vai encontrar, e você escolhe um local aqui e ele já vai te dar a irradiância diária aqui, ó, 4.5, 5, você escolhe aqui. Inclusive você pode também corrigir aqui com relação à inclinação, à altura, à inclinação do módulo, ao azimuth do módulo, tudo isso você pode fazer nesse site, tá? Depois eu mostro para vocês com mais detalhes em outra aula sobre isso. Mas vamos supor então que eu estou aqui na região de Fortaleza, vou usar 5.5 a minha irradiância, tá? Então minha premissa, irradiância solar 5.5. Vou considerar as perdas. Tenho que considerar sempre as perdas do sistema. E sobre isso eu fiz uma aula completa aqui no canal, que está disponível para você. Vou deixar o link aqui embaixo para depois você acessar essa aula sobre perdas, sobre eficiência no sistema fotovoltaico. Você vai ver lá no final da aula que, em média, historicamente, né, você pode trabalhar aí com 15, 18, 20, depende do que você, de quão conservador você quer ser. Eu vou trabalhar aqui com 20% de perdas no rendimento do sistema de 80%, tá? Então, formulazinha básica para ver a geração por hora, eu pego a geração diária necessária, divido pela irradiância com o rendimento do sistema, fazendo essa conta aqui, ó, 249, que é o que eu tinha achado antes, 5.5 e 80%, vou ter aqui então 56,77 kW pico. 56,77 kW pico é o que eu preciso no meu sistema. Essa é a potência da parte CC, tá? Que eu preciso. Para isso eu tenho que agora ver como é que vai ser, qual painel eu vou usar. Vamos considerar aqui o painel da Canadian Solar 330 watts. Tá aqui ele. Vou te mostrar aqui ele. Canadian Solar 330 de potência. Vamos usar esse painel aqui, tá? Então, tendo essa conta aí, se eu preciso 56,77 kW pico e cada painel tem 330, continha básica de divisão aqui, eu encontro isso dividido por isso, 173 painéis necessários. Então já cheguei no dimensionamento do meu sistema aí, 173 painéis necessários. Isso na parte CC, então, multiplicando os 173 painéis pela potência de cada um deles, eu encontro aqui na parte CC, vou ter 57,09 kW pico. 57,09 pico. Ok, 57 kW pico, parte CC. E para ver meu inversor, como é que vai ficar meu inversor, né? Eu vou colocar aí um fator
de sobrecarregamento para encontrar potência do inversor. Vou usar um fator de sobrecarregamento de apenas 20%, tá? Depende, tem gente que usa de 15%, tem gente que usa de 25%. Eu vou usar um de 20% aqui para ficar na média e ser coerente, tá? Sempre preciso usar fator de sobrecarregamento no inversor para esses sistemas maiores, isso aí é importantíssimo usar, tá? Porque você sempre quer que o inversor esteja trabalhando aí na faixa de operação ótima dele. E você garante isso usando aí essa questão do sobrecarregamento CC. Então, muito simples, você divide aqui por 1,20 e você vai encontrar aqui uma potência do inversor na faixa de 47,5 kW. Observe que aqui eu já uso quilowatts porque eu estou falando da parte CA, né? Potência CA que o inversor vai entregar, 47,57. Não existe essa potência, eu vou para uma comercial e eu encontro a potência comercial aqui de 50 kW. Então, vou escolher um inversor de 50 kW. Nesse momento, você pode subdividir, se você quiser, o projeto. Eu vou usar 2 inversores de 25. Tudo bem, pode ser também. Depende aí das suas séries fotovoltaicas, como é que vai estar distribuída. Se tiver 2 orientações, por exemplo, né? No caso aqui não vai ter. Não vai ter, vai ser tudo no solo, numa mesma orientação. Então, poderia usar um inversor único aqui sem problema nenhum também, tá? Um inversor de 50 kW, por exemplo, pode ser esse aqui que a gente vai usar, da SMA 50 kW, o Tri-Power Core 1, tá? Tranquilo aí, então, chegamos ao final do dimensionamento fotovoltaico para esse cliente do grupo A. Observe, então, agora que a potência CA total do sistema, a soma das potências dos inversores, eu tenho um de 50, né? 50 kW, é menor do que a demanda contratada, que ele tem 160 kW. Excelente, ok. Ok o quê? O que quer dizer esse ok aí? Primeiro, sem necessidade de aumento de demanda. Não vou precisar aumentar a demanda, tá ótimo. Não vou ter necessidade de reformar a subestação. Tá ótimo também, ótimo. Bom para o cliente fechar esse negócio. E eu vou ter 100% de compensação do consumo na ponta e fora ponta, porque eu não tenho limitação nenhuma aqui para o meu sistema fotovoltaico. Então, em teoria, esse sistema vai conseguir compensar muito bem o consumo na ponta e o consumo fora de ponta. O cliente vai ficar pagando só demanda, com impostos, com alguns encargos, né, iluminação, etc. A conta dele vai diminuir bastante, né? Ok? Ah, mas e se não fosse essa a realidade? Não tem problema nenhum. Você conversaria com o cliente, explicaria a questão do aumento da demanda, já venderia o serviço de projeto de aumento de demanda, projeto de ampliação na subestação, e aí vai movendo a casada de várias outras coisas que você, como meu colega engenheiro eletricista, sabe fazer também, tem que saber fazer e tem que oferecer o serviço para o seu cliente, tá? Ok? Então, chegamos no dimensionamento fotovoltaico do grupo A, chegamos no final aqui do primeiro exemplo, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês aqui o segundo exemplo. Segundo exemplo, deixa eu tirar minha câmera aqui também. Nesse segundo exemplo aqui, eu vou pegar um exemplo na concessão lá da CEMIG, tá? Vou agradecer aqui ao nosso aluno que nos mandou esse exemplo aqui, esse estudo de caso também para ser feito. Meu amigo Jaelson, deve estar aí também no chat. Manda um alô aí, Jaelson. Valeu aí por ter compartilhado essas informações, tá? Então, esse cliente aqui lá na área da CEMIG, ele tem também modalidade tarifária verde, tarifa hora sazonal verde, tá? Note que aqui o que vai nos interessar? Demanda fora de ponta, né? Só tem uma demanda, porque ele está na verde, tá? Então está aqui a tarifa 17,94. E ele vai ter aqui, ó, consumo, energia ou consumo, tá? Quilowatt-hora, horário de fora de ponta e horário de ponta. Então, na ponta, ele tem aqui 2,05. Fora de ponta, ele tem 0,45. Ele está gastando R$10.000 fora de ponta e R$8.000 na ponta. R$2.000 de demanda, tá? Esse é o nosso estudo de caso. Mas, lembrando que o que nos interessa mais do que isso? É o histórico de consumo. Então, olhando a conta dele, vamos encontrar aqui esse belo histórico de consumo aqui. Aqui nós vemos que ele está usando a demanda de forma coerente, né? Ele tem 150 de demanda contratada. Nesse momento aqui ele passou um pouco, aqui também um pouquinho, mas de forma geral ele está bem dentro aqui dos 150 kW de demanda dele, tá?
E aqui nós temos o horário de ponta, todo o histórico, e o horário fora de ponta, todo o histórico aqui. Agora nós pegamos esse histórico, nesse exemplo aqui eu vou mostrar para vocês fazendo esse exemplo aqui numa planilha, tá? Vamos lá para a nossa planilha. Planilha de dimensionamento fotovoltaica. Que essa planilha não adianta vocês comentarem aí, pedirem, porque esse material aqui, pessoal, é exclusivo para os alunos do curso Projeto Elétrico, tá? Inclusive ela está em desenvolvimento ainda também. Vou entregar para os alunos aí essa parte aqui, porque essas outras abas aqui, estamos trabalhando nela ainda. Mas os alunos do curso vão receber essa planilha aqui, tá? Fiquem tranquilos. Quem não é do curso ainda aí vai ter a oportunidade de entrar muito em breve, tá? Dia 15 de maio nós vamos abrir uma próxima turma aí, para você, se quiser, entrar também no curso Projeto Elétrico. Então vamos lá, voltando para a aula. Vou preencher aqui nessa planilha, vou dar um zoom aqui para ficar mais claro. Essa planilha eu preencho aqui a localidade. Por exemplo, vou manter Fortaleza aí, só para não ter que mexer nas temperaturas ali, tá? Mas depois a gente pode ajustar. Vou manter radiância de 5.5. Minha eficiência global vou considerar 0,8. Sobrecarregamento CC vou manter 1,2. Já expliquei para vocês, né? Os 20% de sobrecarregamento. Demanda contratada desse cliente é 150, né? Então, vou deixar aqui 150. Vou manter os valores aqui, considerando que eu estou ainda na área da Enel, né? Eu já peguei esses valores, vou manter aí, só para exemplo. E agora eu vou preencher aqui, ó. O que eu preciso fazer? Usando a planilha, né? Preciso preencher isso aqui. Então, está aqui meu histórico da conta. Preciso preencher. Nessa hora aqui, você entra em ação aí, pede a ajuda do seu estagiário, né? Não é só para isso que serve estagiário, não, pessoal. Não vamos destratar o trabalho do estagiário, né? Todo mundo aqui já foi estagiário, inclusive eu também já fui estagiário. Mas é bom, um trabalho como esse aqui é bom, né? Porque eles participam, né? Então, chama aí o seu estagiário, coloca ele para preencher isso aqui, ó. Preenchendo consumo fora de ponta, preenchendo consumo na ponta. Planilhazinha calcula a média. Média do consumo fora ponta está aqui, 22.500. Média do consumo na ponta, 3.400. Preencha aqui a modalidade tarifária. Preencha a minha concessionária. Quando eu preencho isso aqui, minha planilha automaticamente já vai calcular um monte de coisa, né? Vamos ver aqui, ó. Geração mensal necessária, 28.365. Diária necessária, 945. Vou precisar de uma potência do lado CC, quilowatts pico, 214.89. O que está de laranja aqui é calcular automaticamente. O que está branquinho, preenche com os dados. Então, automaticamente eu já vejo aí que eu preciso de 214.89, tá? Preencho aqui também agora mais algumas informações. Por exemplo, vou preencher aqui, ó. Vou centralizar aqui para ficar melhor. Vou preencher primeiro as características do módulo, né? Canadian 330. Vou lá no meu datasheet do módulo. Olho aqui nas minhas informações mecânicas e elétricas. Tem aqui. E vou caçar aqui as informações preenchendo na planilha, né? Meu módulo tem um comprimento de 1,96, largura de 0,99, altura de 0,04, uma área de 1,94 metros quadrados, potência de pico 330 watts, tensão, circuito aberto 45,6, corrente de curto-circuito 9,45, tensão de pico 37,2, corrente de pico 8, pego os parâmetros de temperatura e preencho aqui também. Onde é que estão eles? Eles estão aqui, ó. Parâmetros de temperatura do módulo. Pego os parâmetros, coloco na minha planilha, aqui, e quando eu termino de preencher isso aqui, automaticamente a minha planilha já vai calcular aqui, olha, coeficiente de ajuste de temperatura, temperatura de operação máxima do módulo, temperatura de operação mínima do módulo. Isso porque eu preenchi também as informações aqui das minhas cidades, temperatura máxima, temperatura mínima, onde é que vai estar o telhado, a altura do telhado, a área que eu tenho disponível. Então eu tenho aqui, por exemplo, a temperatura de operação máxima, mínima, e eu tenho a tensão de pico aqui, considerando a temperatura 33,5 volts no meu painel, tá? Não vou entrar muito no detalhe disso aqui não, pessoal, porque não é o objetivo da aula, tá? Tem aqui os dados do local, características do local, características do dimensionamento, isso aqui que vai nos interessar. Quando eu preenchi já o histórico,
e eu já tenho preenchido aqui as outras coisas do módulo, né, de temperatura e tudo, ele automaticamente vai chegar para mim aqui e vai me dizer que eu preciso instalar 214 kW-pico. E para isso eu preciso de 652 módulos, se eu for usar esse da Canadian. Preciso de 1.200 metros quadrados de área. Tá? Preciso aí, vou ter então a potência dos módulos, né, de 215,16 kW-pico. No máximo vou ter 22 strings, mínimo de 5 módulos por string, vou ter uma tensão máxima por string de 818 volts. Isso aqui ele leva em consideração também os dados do inversor, tá? Coloquei aqui no inversor que eu tenho no máximo 1000 volts de entrada no inversor, ok? Então, ele já me calculou aqui que eu preciso de 215,16 kW-pico. Ele já me calcula também, então, considerando o meu sobrecarregamento CC, que está aqui, eu já tenho, então, a potência. Ele me recomenda uma potência do inversor, tá? De 179,3. Então, aqui, nesse momento, eu escolho qual é a potência adotada. Eu escrevo aqui o que eu vou adotar. Por exemplo, vou usar um inversor único de 180 kW-pico. Poderia ser uma opção. Para essa potência aqui, poderia usar, por exemplo, 200 kW-pico. Vou usar um inversor de 200 kW-pico. Poderia também. Ou então vou dividir em dois de 100 kW-pico. E aí eu coloco aqui o que eu vou adotar de potência para o meu inversor. Tá? Preencho aqui os dados com o meu inversor. E vou depois ver aqui, por exemplo, a minha configuração do sistema, como é que ela vai ficar, tá? Por exemplo, potência de kW-pico 215, número de módulos, número de strings, já fica tudo calculado aqui. E interessante que eu quero mostrar para vocês aqui mais especificamente, vamos supor que eu vou deixar 200 kW-pico aqui, potência do inversor. Olha que interessante, quando eu tenho preenchido aqui a minha demanda de 150 kW, e eu coloco aqui que eu vou instalar uma potência de 200 kW, né, com um inversor de 200 kW, então ele já me responde aqui, olha, necessita de aumento de demanda? Sim, precisa. Por quê? Porque eu vou colocar 200 kW de geração fotovoltaica. 200 kW. Minha demanda é 150. Então a planilha já está me dizendo, ó, sim, vai precisar de aumento de demanda. Então vamos vender também. Não é porque precisa de aumento de demanda que você vai inviabilizar o projeto, não vai conversar com o seu cliente, não. Você, como eu expliquei na aula de hoje, você tem que conversar com o cliente, mostrar as opções, mostrar que vale a pena, e aí você vai vender uma venda casada. Além da geração fotovoltaica, vai vender o projeto de ampliação da subestação, vai vender o serviço de ampliação da subestação, e aí você vai aumentar o seu faturamento como engenheiro, como o meu colega engenheiro eletricista, tá? É aqui que mora a nossa visão de negócio para o seu trabalho, para a sua empresa, tá? Essa planilha é interessante porque, por exemplo, se o meu cliente tivesse aqui uma demanda de 300 kVA, kilowatts, né? Demanda de 300 kW, aí a planilha respondia aqui, olha, necessita de aumento de demanda? Não, graças a Deus. Graças a Deus por quê? Porque um pouquinho menos de dor de cabeça, né? Mais fácil para o cliente entender que ele não precisa fazer nada, só instalar as placas e pronto, vai começar a economizar energia. Beleza. Não, graças a Deus, não precisa mexer em nada. Mas a realidade aqui desse cliente é que ele vai ter que mexer. 150, a planilha vai responder que sim, vai precisar mexer, tá? Então, tirar o zoom aqui um pouquinho para você ver a planilha por completo. Colocar aqui. Essa foi o nosso segundo exemplo de dimensionamento. Você viu que eu usei a planilha, mas é coisa bem simples, né, pessoal? Muito simples. Você tem condição de fazer isso na mão, acompanhando o passo a passo dessa aula também, sem problema nenhum, tá? Então, finalizamos aqui os dois exemplos de dimensionamento de sistema fotovoltaico do Grupo A. Tenho certeza que hoje, com essa aula aqui, você sabe agora dimensionar um sistema fotovoltaico para compensação correta para os clientes do Grupo A. Esse era meu objetivo, tornar esse assunto mais fácil do que muita gente acha aí que é impossível, que é difícil, que é não sei o quê. Não tem nada disso, tá? Desmistificamos juntos esse assunto aqui na aula de hoje. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Vou deixar uma frase aqui para vocês refletirem, né? Porque não tem assunto difícil, né? Tem, talvez,
que você ainda não estudou o suficiente. Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Nosso colega Thomas Edison deixou isso aí escrito para nós, e é pura verdade, tá? Então, não pense que um assunto é difícil demais, o seu cliente é do grupo A, precisa disso, precisa daquilo, não tem nada disso. Né? Não tenha medo de enfrentar esses desafios, que você vai sempre crescer com cada desafio que você encontrar na sua profissão. Nossa profissão é muito bonita e requer muito estudo, preparação, e é isso que você está fazendo aqui acompanhando as nossas aulas. Um forte abraço para vocês, espero que você tenha gostado desse conteúdo, compartilha, coloque aí para seus amigos, nos grupos que você pertence, e na semana que vem você já sabe que estamos juntos aqui de novo para mais uma aula do Projeto Elétrico na Prática. Forte abraço!